Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui nesta manhã e desejo que possamos desfrutar esses momentos que vamos passar juntos e ao terminarmos essas reuniões aqui, possamos terminar na certeza que tivemos aqui um encontro com Jesus. Amém. Bom, antes de fazer a conferência para os adultos, eu gostaria de primeiro fazer uma conferência para as crianças. Tá? Se der tempo, depois eu faço uma para os adultos. Eu queria convidar as crianças que viessem aqui à frente comigo um pouquinho. Não sei se os irmãos lá conseguiram achar o slide. Não, já chamei. Eu tinha avisado e tinha pedido para que trouxessem. Acho que já estão aqui com a gente. Sim. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, um bichinho. Eu ia falar um bichinho feio. Porém, vamos ficar embaixo ali assim, ó, que aí vocês conseguem ver o bichinho que eu vou mostrar ali. Aí eu mostrei para as crianças numa cidade, aí eu falei que era um bichinho feio, aí uma menininha falou assim, não é feio não, é bonitinho. Bom, vamos ver o que vocês acham, se é feio ou é bonito esse bichinho aí. Acho que os irmãos vão projetar para a gente ali. Olha lá o bichinho. Dá para ver? É feio ou é bonito? Aquilo ali. É feinho, não é? Mas se você ficar olhando na carinha dele assim, se ele é tão feinho que dá até dó, aí você começa a ficar com dó e acha bonitinho. Né? Você sabe o que é esse bichinho aí? Sabe? É um pássaro, mas não é um avestruz. Esse aí é um filhotinho de águia. Ele é feinho assim, mas olha como fica bonito depois que cresce. Vamos ver o próximo slide. Olha, fica bonita, não é? A cabeça dela branca, bem bonita, não é? A águia abre aquelas asas dela, voa assim, é bem linda. E ela, ali está o ninho dela, assim, no meio está os bichinhos feinhos que não dá nem para ver direito lá. Ó. Mas depois cresce e fica bonito. Sabe por que eu estou mostrando para vocês essa ave aí? A águia. Porque lá na Bíblia, no capítulo... o papai e a mamãe estão ali, ó, cuidando dos filhotinhos. É a águia. Está falando ali, ó, diz assim, ó, como a águia desperta o seu ninho. Então diz que a águia ela chega assim e os filhotinhos, aqueles bichinhos, né, que vão crescendo ali, eles estão dormindo. Aí ela chega e acorda eles. Adeja sobre os seus filhos, ou seja, dá uma chacoalhada, né, neles ali. E depois, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. O que eu acho interessante, a Bíblia dá uma resumida no versículo, mas o que a águia faz, ela chega quando os filhotinhos já estão um pouco grandinhos, e ela fala, olha, está na hora de vocês começarem a aprender a voar. E onde que ela faz o ninho dela? Quem sabe onde ela faz o ninho dela? Numa árvore bem alta, né? E muitas vezes num penhasco bem alto. Aí sabe o que? Então ela chega, ela acorda os passarinhos, os filhotinhos dela, e ela chega assim na ponta do penhasco e dá um empurrão neles assim, ó. E aí vai caindo. E aí o que eles fazem? Bate a asinha, né? Para voar. Mas sabe de uma coisa? Não são todos eles que conseguem voar. É para eles aprenderem a voar, é isso mesmo. Mas aí ela joga, alguns conseguem bater a asinha e sai voando. E alguns não, bate a asinha e continua despencando, né? Caindo. E aí, o que ela faz, de acordo com a Bíblia? Ela estende as asas dela, ela desce e dá aquele voo rasante, né? Estende as asas, passa por baixo do filhotinho e apara eles com as asas dela. Põe ela em cima do corpo deles, eles no corpinho dela, no corpo dela grande, né? E aí ela leva eles de volta para o ninho. Então, o que a Bíblia está falando para a gente aí, a Bíblia diz lá que é o que Deus faz com os filhos dele também. Às vezes Deus desperta a gente está distraído com alguma coisa, e ele chama a nossa atenção para ele, né? E às vezes acontecem problemas, dificuldades a gente passa na vida, às vezes a gente fica doente, às vezes o papai, a mamãe fica doente, às vezes tem problemas que surgem na nossa família, mas a gente tem que lembrar dessa historinha da Bíblia aí, que Deus ele faz como a águia, ele acorda a gente, ele desperta a gente nas dificuldades, usa dificuldades para despertar a gente, mas quando a gente não consegue voar pela gente mesmo, não consegue resolver os problemas por a gente mesmo, o que ele faz então?
Igual a águia, diz a Bíblia que ele estende as asas dele sobre nós e ele nos carrega nos seus braços de amor. Então essa é a lição que a Bíblia deixa para a gente da águia, para a gente nunca desesperar, porque nós temos um Pai que é muito mais poderoso do que a águia, que cuida de nós e que nos carrega nas asas dele, tá bom? Então quando vocês passarem por algum probleminha, alguma dificuldade que tiverem na vida, papai e mamãe estiver tendo algum problema na família, problema financeiro, de saúde, seja o que for, lembrem disso, que Deus está cuidando da família de vocês. Amém. As crianças se aproximam da gente, né, se apegam e gostam de ficar perto da gente. E é gostoso quando elas ficam, né? E o tio, eu vou contar uma coisa. Bom, eu vou contar algumas coisas para vocês hoje da minha vida, mas as pessoas às vezes veem o tio assim e falam, é pastor, né? E às vezes não entende, mas eu, na verdade, sou uma pessoa tímida. Teve uma interessada que uma vez falou assim, olha, o irmão quando sobe no púlpito se transforma, né? Ela falou assim, o irmão quando está fora do púlpito é sempre meio quietinho, assim, meio um pouco tímido. Mas o tio é tímido, o tio é meio acanhado. E os irmãos, às vezes, podem ver a gente assim um pouco quieto. Assim. Eu sou tímido, tá? Apesar de ser pastor, mas eu tenho uma certa timidez. Então, não se acanhem, não. Se quiserem aproximar, conversar comigo a qualquer momento, aproximem. E se eu tiver um pouquinho quieto, é devido à timidez. Mas eu sou igual criança também, sabe? Eu sou tímido assim, igual aquelas crianças. Nós chegamos ontem na casa do irmão Guilherme e eles falaram da menininha deles, né? Falaram assim, ela é quietinha, assim, nos primeiros momentos, né? Depois se solta. Eu sou assim também, sou um pouco quieto, mas depois me solta e a gente conversa bem. Bom, então nós vamos nesta manhã falar sobre o tema Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ontem, o irmão Davi fez aqui a ilustração do casal, né, de namorados que ficam, quando tem um encontro marcado, eles ficam ansiosos para se encontrarem. E é verdade, a gente fica ansioso para encontrar namorado, mas além de ficarmos ansiosos para encontrar um ao outro, a gente também se prepara. Eu comecei a namorar muito jovem, tinha 17 anos de idade. Ela foi à minha casa visitar, foi com a família, e era um congresso de jovens na região, e ela veio com a família para nos visitar. E eu sabia que ela ia vir. Então, o que eu fiz? Eu me preparei. Eu venho de uma família muito humilde, a gente era muito pobre. E morávamos numa casa, uma casa pequena, era uma casa de madeira, com 4 cômodos, tinha 2 quartos, sala e cozinha. Não tinha nem corredor, era só isso mesmo, só os cômodos, né? Mas o quintal, a gente tinha um quintal, era um quintal grande, era 11 por 40, 440 metros quadrados. A casa era pequena, ocupava uns 50 metros do quintal só. E no quintal a gente tinha plantado bananeiras, cana de açúcar, né? Tinha abacateiros, mangueiras. Então aquilo caía muita folha no quintal. E quando a namorada estava para vir, o pessoal de casa estava trabalhando. E eu sozinho, eu limpei o quintal todinho. Eu tirei aquelas folhas secas das bananeiras, cortei, tirei as folhas secas das canas de açúcar. Eu rastelei as folhas que estavam caídas no quintal, ficou limpo o quintal, ficou bonito, né? A casa era bem humilde, pequena, não dava para a gente comer dentro. Preparamos que íamos comer com eles quando chegassem, porque veio a esposa, veio a minha namorada, a família, as primas. Inclusive, eu acho que a Nívia estava lá, não sei se ela provavelmente era bem pequenininha. Eu lembro da Aline, que caiu do balanço, cortou, acho que o joelho. Né? A Nívia, que está aqui, é minha prima, por parte da esposa. Então, mas eu limpei o quintal todo, preparamos e fomos comer debaixo de um abacateiro no domingo, quando eles chegaram para nos visitar. Mas houve uma preparação. Me preparei para receber a namorada, receber a família. E, na verdade, até hoje eu me preparo para me encontrar com a minha esposa. Ela que me busca no aeroporto toda vez. Ela não deixa ninguém. Eu não lembro de ter chegado no aeroporto para outra pessoa me buscar. Ela que faz questão de me buscar no aeroporto todas as vezes. E quando eu chego, a gente chega, né, vai no avião, naquela luta, tentando dormir, né? Quem anda de avião aqui na classe do pobre sabe como que é. A gente vai naquela luta, tentando dormir, a gente dá uma cochilada, dorme um pouquinho. Aí eu gosto de pegar aquela cobertinha que eles dão no avião, eu enrolo na cabeça para esquentar um pouquinho e tampo o olho com aquela cobertinha para ver se consigo cochilar um pouco, né? Então a gente dorme, acorda descabelado, todo. Aí eu saio, dou uma ajeitada só assim no cabelo para passar pela imigração. Mas quando eu saio lá fora, que eu pego a mala,
Eu estou esperando a mala, eu dou uma entradinha no banheiro, aí lavo o rosto, dou uma penteadinha no cabelo, né? Passa um desodorante, para quando sair lá fora, sair mais bonito, né? Então tem toda essa preparação até hoje. Porque eu amo minha esposa, né? Eu quero me encontrar com ela de uma forma agradável, ter um encontro feliz com ela. Agora, irmãos, nós temos um encontro marcado com Deus. Nós nos encontramos com Ele todos os dias. Nos encontramos com Ele quando vemos a igreja, mas tem um encontro todo especial marcado com o nosso Pai Celestial. E Ele manda essa mensagem para a gente. Ele fala assim, ó, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Agora, é interessante no verso que ele diz assim, porque eu te farei isso, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Agora a pergunta é, o que Deus vai fazer? Que ele fala assim, porque eu te farei isso. Agora, o que vai acontecer nesse encontro, na verdade, depende das nossas decisões. De como a gente decide viver. Se decidimos aceitar a Jesus e permitir que o sangue de Cristo transforme os nossos corações e as nossas vidas, vai ser o encontro mais feliz da história da humanidade. Às vezes, quando a gente fala da vinda de Cristo, as pessoas têm medo, não é isso? Tem gente que fala, nem me fala que eu tenho medo. Mas não é para ter medo, é para ser um encontro feliz. E quando Deus fala, porque isto te farei, aí eu me lembro do texto de... não está no slide aqui, mas o texto de Jeremias 29, 11, onde Deus ele fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja ter na história deste mundo? Como você quer terminar a sua história aqui neste mundo? Com a salvação, indo morar com Jesus em um mundo muito melhor do que esse. E Deus fala assim, é isso que eu tenho em mente para você. Para te dar o fim que você deseja. E para isso ele disse, então prepare-se para encontrares comigo. No livro de Mateus 24, verso 44, diz assim, por isto estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então Deus manda advertência após advertência para a gente. E como o irmão Davi também comentou ontem à noite, né? Às vezes as pessoas se preparam por medo. Mas vocês já notaram uma coisa na Bíblia, que tem umas mensagens ali da Bíblia que dá medo mesmo? Se a gente olhar no contexto do verso que nós lemos para baixo da nossa oração, de Amós 4:12, tem ameaças ali. Só, se você não se preparar, vai acontecer coisa ruim para você também. E é verdade, se não nos prepararmos, vamos ser destruídos. Agora, irmãos, o que eu vejo nisso tudo, nessas mensagens que mostram a realidade do que vai acontecer no futuro, essas ameaças, é o desespero de um pai tentando chamar nossa atenção, para que a gente não se iluda com as coisas deste mundo. Um pai que nos ama mais do que tudo neste mundo. Ele chama a nossa atenção, falando, olha, eu tenho algo tão bom para dar para vocês e vocês estão escolhendo um caminho equivocado, um caminho errado. Então, em tudo que ele fala, através da palavra dele, tudo que ele faz nas nossas vidas, todas as providências dele, é um desespero do Pai, chamando a nossa atenção para não nos iludirmos com este mundo, mas irmos viver com ele no paraíso celestial. Há uma história antiga que diz de um rei que ele, quando ia visitar os seus súditos, os lugares do seu reino, ele mandava pessoas que iam adiante dele para preparar a chegada dele. Então preparavam tudo para que quando ele chegasse, tivesse a banda tocando, tivesse o tapete vermelho para ele descer, e tudo estava preparado, a comida, o alojamento dele. E esse rei, ele tinha, como era costume na antiguidade, ele tinha no palácio dele aquele que era chamado, era o palhaço, né? Mas era chamado, acho que o bobo, era o bobo da corte. E o que era o trabalho do bobo da corte? Era fazer as pessoas rirem, né? Fazer o rei rir. E aquele bobo da corte diz que ele fazia muito. Aqueles bobos da corte só tinham bobo no nome, né? Porque eles tinham que ser pessoas inteligentes. E um dia esse bobo da corte estava prestes a morrer e chamou a família, chamou os servos para se despedir e falou assim, olha, estou prestes a deixá-los, vou fazer uma viagem muito longa que não tem retorno. Não voltarei mais a este lugar. Portanto, chamei vocês aqui para dizer adeus. Entre as pessoas que ele havia convidado, estava ali o bobo da corte.
E o bobo da corte, então, falou com o rei, falou assim, o senhor, sempre quando fez suas viagens, mandava diante de si os servos para preparar o lugar para a sua chegada. Que preparação o rei fez agora para este momento, a última hora da sua vida? Quando vai dar um pulo em um lugar onde não conhece. O rei pensou um pouco e falou assim, ó, miserável homem que eu sou, eu não fiz preparação nenhuma para este momento e não sei o que será daqui para frente. O bobo da corte então lhe disse, leve consigo esse cajado, porque finalmente eu encontrei alguém mais tolo do que eu. Irmãos, e de verdade, não preparar-se para aquele momento onde somos chamados para descansar até o dia da volta de Cristo, e alguns até depois do milênio, né? Não se preparar para este evento é uma tolice. É uma das maiores tolices que o homem pode cometer. É se iludir com as coisas deste mundo, de tal maneira que não se prepare para a eternidade. O Espírito Profecia, no livro Mensagens Escolhidas, página 117, diz assim, a grande preocupação de toda a alma deve ser, está renovado o meu coração? Está minha alma transformada? Acham-se meus pecados perdoados pela fé em Cristo? O que você tem feito de Cristo em sua vida? Nasci eu outra vez. Tem Jesus transformado a sua vida? Você é uma pessoa diferente? Você é uma pessoa mais paciente hoje do que você era antes de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo? Estou eu atendendo ao convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? Reputais todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus? E achais ser vosso dever acreditar em toda palavra que procede da boca de Deus? Você tem tido essa experiência com Jesus? A nossa maior preocupação deve ser essa. Está renovado o meu coração. Continua o texto. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É a advertência a ser dada ao mundo. É uma advertência a nós individualmente. Somos chamados a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Há uma obra para fazerdes. Meu irmão, tomar o jugo com Cristo. Assegurai-vos de que vosso edifício se encontra sobre a rocha. Não arrisqueis a eternidade numa probabilidade. Então não devemos deixar a nossa salvação na incerteza. Diz que somos chamados a deixar todo o embaraço. O que é o que hoje embaraça a tua vida? Que te impede de servir a Jesus, de andar mais de perto com Cristo? Deixai de vez a coisa maldita, diz a inspiração. Tudo aquilo que impede de você ter uma comunhão, de sentir a presença de Deus mais perto de você. Deixai o pecado que tão de perto vos rodeia. E diz aqui, irmãos, tem uma expressão aqui que diz aqui que eu acho muito interessante. Diz, temos uma obra a fazer que é tomar o jugo de Cristo. Cristo não prometeu que ser crente ia ser fácil. Ele nunca prometeu que não teríamos dificuldades para servir a Ele. Mas o irmão Davi também mencionou na Escola Sabatina hoje de manhã, ele prometeu estar com a gente nas dificuldades. Ele não prometeu que não passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas ele diz assim, ó, quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar ali com você. Você vai encontrar dificuldades para servir a Cristo no seu trabalho. Você vai encontrar dificuldade para servir a Cristo na escola. Você vai encontrar dificuldade, às vezes, para servir a Cristo na igreja. A gente passa por dificuldades. Aí Cristo falou assim, mas toma o jugo. Qualquer dificuldade vale a pena para você um dia estar comigo em um mundo melhor do que esse. A inspiração segue. Mensagem Escolhida 116. Talvez não vivais para participar das cenas perigosas em que estamos agora entrando. Você entende o que Deus está falando aqui? Deus está falando assim, olha, eu não sei, você não sabe, nem se você vai passar pelas provas que estão para vir. Vamos passar por momentos difíceis na história deste mundo, mas você não sabe nem se você vai chegar até lá para viver esse período. A vida de nenhum de nós é assegurada por nenhum tempo dado. Estamos vivos agora?
mas não sabemos daqui a poucos minutos. É o que Deus está dizendo. Não devis vigiar a todo momento? Não devis examinar-vos acuradamente a vós mesmos e indagar: que será para mim a eternidade? O que vai ser a eternidade para você? Onde você vai passar a eternidade? Só tem duas opções. Ou seremos destruídos para sempre, ou viveremos para sempre com Deus em um mundo melhor do que esse. Não existe uma outra opção. E aí a expressão diz: pense, qual será o teu destino? O que será para você a eternidade? E quando fala para a gente como igreja, irmãos, diz a inspiração aqui, no Testemunho para Ministro 443. Necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas. Como preparação para viver naquele mundo, Deus está transformando seus filhos, está transformando a igreja. Nós somos todos uma obra em progresso. E como igreja, diz assim, necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas. O que quer dizer isso? Que eu preciso de uma reforma na minha vida, você precisa de uma reforma na sua vida, nós somos uma obra em progresso. E a inspiração diz assim que nós somos como plantas. A planta que não cresce, diz a inspiração, morre. Vocês já viram aquelas plantinhas, que são aquelas arvorezinhas que eles chamam bonsai? Tem algumas delas que são desse tamanhozinho, né? E tem 150 anos. Elas crescem bem devagar. E assim somos nós. Alguns crescem mais rápido. Eu comprei uma propriedade uma vez no Texas e não tinha árvores. Tinha umas árvores de espinhos. Eu arranquei tudo, aquelas árvores de espinhos. Aí eu plantei umas árvores. Irmãos, é interessante. A gente planta elas desse tamanho assim, a muda. Com 3 meses, elas já estão... Com 4 meses, elas estão da altura desse teto aqui, assim, ó. Elas crescem extremamente rápido. Mas tem aquela bonsai que fica lá 50 anos, não sei quanto tempo, e você vê, elas são desse tamanhozinho. Outras estão lá com 20, 30 anos, estão bem pequenas assim. Cada uma cresce de maneira diferente. Mas você sabia? Aquela bonsai, ela está crescendo. Porque a inspiração diz que a árvore que não cresce, ela morre. Então temos que crescer diariamente. Agora, cada um cresce no seu passo, e temos que ter paciência uns com os outros. Você pode crescer mais rápido em uma área da sua experiência cristã. Tem alguns irmãos que crescem rapidamente na reforma de saúde, não é isso? A Nívia estava me contando ali que o tio, o pai dela, o tio João, ele chegou num domingo, ele estava conhecendo o evangelho, num domingo, ele falou assim: hoje é o último dia que eu comi carne e bebi café. E dali em diante, nunca mais ele comeu carne nem bebeu café. E fumava também, parou de fumar. Eu conheci um outro irmão que levou 32 anos para poder se batizar na igreja porque ele fumava e não conseguia deixar o fumo. A esposa dele um dia chegou para mim e falou assim: irmão, não tem mais jeito, não desiste. Meu esposo não tem mais jeito, já são 31 anos. Quando ela falou, estava com 31 anos, que ele está aí e nunca vai batizar na igreja. Claro que não desistimos do irmão, porque Deus não desiste da gente, né? E 1 ano depois, o irmão foi batizado. Então, cada um crescemos de maneira diferente. E é necessário ter paciência uns com os outros. Talvez você está mais avançado na reforma de saúde. Talvez está mais atrasado na reforma do vestuário. O outro está mais avançado na reforma do vestuário. Está mais atrasado em relação à guarda do sábado. Outro tem dificuldade com suas ofertas, com seus dízimos. Somos todos uma obra em progresso. Mas não podemos julgar uns aos outros. Irmãos, quem julga uma outra pessoa não tem tempo de amar aquela pessoa. E a mensagem do Evangelho é o amor de Cristo. Temos paciência, mas temos que receber a mensagem que Deus manda. Eu preciso de reforma hoje. Eu preciso analisar onde eu ainda estou precisando crescer. O convertedor poder de Deus deve penetrar na igreja. Buscai ao Senhor com todo fervor. Abandonai vossos pecados e esperai que sejais revestidos do poder do alto. Segue o texto. Permiti que Deus vos separe para a obra. Você entende o que Deus está falando aqui? Olha, permita que eu te separe para a obra. Deus tem uma obra especial para você fazer. Lá onde você está trabalhando, lá onde você está estudando, lá onde Ele te chamou, eu não sei onde você está, mas Deus sabe. E Ele tem uma obra toda especial para você fazer na profissão que Ele te chamou, no lugar que Ele te chamou. Deixai, só permita que eu faça a obra através de você.
Purificai vossa alma pela obediência à verdade. O que você tem que fazer é purificar a vossa obra pela obediência à verdade. A fé sem obras é morta. Não adieis o dia de preparo. Não dormiteis comigo. A pergunta que eu faço, você está preparado para encontrar com Jesus? Para viver com Ele um dia em um mundo muito melhor do que esse? Eu vou mudar a pergunta, fazer diferente. Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Se você descansasse hoje, se Deus te chamar hoje ao descanso, você tem certeza da sua salvação? Se você tem certeza da sua salvação, isso significa que você está preparado. Mas é preciso entender, não? E às vezes quando a gente fala disso, às vezes tem até um certo preconceito em a gente perguntar para as pessoas, se você está preparado, se você tem certeza da salvação. Mas, irmãos, essa é o que o Espírito de Profecia fala. Eu quero deixar a palavra de Deus falar aos nossos corações. Mesmo livro, Testemunho para Ministro 443, diz assim: que ninguém deixe sua segurança para a eternidade depender do acaso. Não deixeis que o assunto permaneça em perigosa incerteza. Perguntai-vos sinceramente: estou eu entre os salvos ou entre os que não estão salvos? Subsistirei ou não subsistirei? Então eu devo perguntar a mim mesmo. Eu devo responder, devo pensar comigo mesmo: estou eu entre os salvos? Tenho eu certeza da minha salvação? Ou estou entre os perdidos ainda? Não é algo para a gente responder e sair dizendo para os outros: olha, eu estou salvo. Pergunte no seu coração neste momento para você mesmo: estou eu entre os salvos? Eu tenho certeza da minha salvação. Diz a inspiração, e segue o texto aí, diz assim: e não descanseis até que podeis responder com certeza: eu estou entre os salvos. Examine o seu coração. Agora, claro, irmãos, a gente está falando aqui de salvação, de certeza da salvação, e é muito importante ter essa certeza da salvação, mas não baseado nos nossos méritos. Porque se você olhar para você agora fazer o exame, tem um perigo. Você olhar assim e falar assim: olha, mas eu ainda tenho isso, porque eu preciso vencer, eu ainda falho às vezes em alguma coisa, e você sabe no que é que você falha. Né? Às vezes em coisas simples que nos perturbam, como por exemplo estar no trânsito e ficar nervoso com alguém, não é isso? E você sabe que às vezes você perde a paciência, mesmo em casa com o filho. Irmãos, o Davi citou o texto de profecia aqui, que diz que é canibalismo falar dos outros. Se a gente conseguisse nesse momento na igreja aqui, fazer o propósito no meu coração, no seu coração, e falar assim: olha, de hoje em diante, pela graça de Deus, eu não vou mais falar mal de ninguém. Só vou achar virtude nas pessoas. Já seria uma vitória. Essa conferência já valeu a pena para você se você fizer esse propósito no seu coração, de não falar mal de ninguém. Mas se você ainda tem esse hábito de falar mal, apegue-se a Cristo. E qualquer que seja aquilo que está faltando para você, creia que o sangue de Jesus tem poder para te perdoar desta coisa que te incomoda e te dar força para continuar lutando para vencer isso. Eu não sei quando você vai vencer, finalmente. Mas não deixe que as dificuldades que você tem te atrapalhem de ter a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Porque caso contrário, você não entende o amor do Pai. E as coisas ficam mais difíceis sem entender o amor dele. Só podemos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia quando entendemos o quanto o Pai nos ama, o quanto Ele nos quer. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. O que foi que trouxe o filho pródigo de volta para casa, para os braços do Pai? Não foi o medo, não foi nem a visita do pastor, não foi o bom testemunho que os irmãos davam, o bom exemplo que os irmãos da igreja davam. O Espírito de Profecia diz que não foi a fome, nem o frio que ele estava passando que trouxe ele de volta para casa. Para casa só pelo frio e pela fome que estava passando. Morria de frio, morria de fome, mas não voltaria para casa. Mas o que levou ele a voltar para casa, diz a inspiração, foi o amor do Pai. Quando ele parou para pensar na sua miséria, ele parou um pouco e entendeu, movido pelo Espírito Santo, o quanto o Pai lhe queria, tudo que o Pai tinha feito por ele,
voltou à lembrança, movido pelo amor do Pai, ele teve forças, recobrou as forças e conseguiu o caminho. Para encontrarmos com Cristo é porque nós, algum dia, entendemos o quanto o Pai nos quer. O quanto Ele nos ama, que Ele nos ama e nos quer mais do que tudo neste mundo. Falamos aqui de preparação e eu gostaria de ler com vocês um texto de Sinais dos Tempos, maio 16, 1895, diz a inspiração. Embora sejamos admoestados à obediência, não devemos pensar que podemos merecer a salvação por nossas boas obras. Eu falei aqui no começo a minha experiência preparando para receber minha esposa, né? Era namorada no tempo. Irmãos, se eu conseguir preparar o quintal, me preparei, cortei o cabelo, né? Na semana antes dela chegar, nos dias antes dela chegar, tudo aquilo, toda aquela preparação. Eu consegui fazer. Eu fiz sozinho. Até ali, né? Agora a comida depois foi minha irmã e minha mãe que fez. Né? Tinha lasanha. Lembro até hoje, né? Tão especial. Mas eu consegui limpar o quintal todinho, sozinho. Mas na nossa preparação para encontrar com Jesus, nós não podemos nos preparar sozinhos. É o que há por nossas boas obras. Não dá para fazer sozinho. Minhas obras nunca foram suficientes, nunca serão suficientes. Se Cristo não se puser diante do Pai, clamar por mim, dizer meu sangue, Pai. Se Ele não clamar, eu estou perdido. Você está perdido. A salvação é um dom gratuito de Deus e deve ser recebido pela fé. É provido para a alma arrependida por Cristo através do grande plano da redenção. Porém, segue a inspiração, mas a prova de nosso amor para com Ele, a evidência de nossa fé será encontrada em nossa obediência à santa lei de Deus. Esse é o Jesus que transforma as vidas. Não é aquele Cristo que as pessoas dizem que não tem poder para mudar a nossa vida. Não, você vem como está, segue como está, e Ele não faz nada mais por você. Não, o Cristo que a Bíblia nos apresenta é um Cristo que transforma os nossos corações, nos dá fim. Sábado com outro, no domingo com outro. Ele conta para um, conta para outro. Um jovem da igreja pode até cair no pecado, pode até errar, mas o que passa com ele? Ele comete o erro num sábado, num domingo, de noite, quando é segunda de manhã, ele se sente miserável. No sábado, ele chega aqui na igreja, ele não vai estar contando para ninguém o que ele fez. Ele se sente triste pelo erro que ele cometeu. Ele se angustia. Ele busca a Deus desesperadamente, clamando por misericórdia. Ele não sai contando os erros que ele fez. Cristo entra nos nossos corações, entendemos o amor dele e nos sentimos tristes quando o decepcionamos. Que maravilhoso amor, o amor de Deus. Enquanto o mundo duvida dele, o mundo despreza Deus, ele faz tudo o que pode para salvar o pecador. Queridos irmãos, hoje as pessoas estão neste mundo preocupadas com pandemia, com guerras, com falta de segurança, estão preocupadas com o meio ambiente, problemas familiares, tantas incertezas sobre o amanhã. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma solução para todos os problemas deste mundo, existe uma solução para o seu problema. Porque antes que houvesse qualquer problema neste mundo, o gigante do Calvário já existia. E ele já era a solução para todos os problemas. Jesus é a solução para qualquer problema que você tenha na sua vida. Eu não sei como ele vai resolver o seu problema, mas ele tem uma solução para isso. E ele está voltando muito em breve para nos levar, para morarmos com ele no paraíso celestial. Lá em João, capítulo 14, verso 1 a 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Já está tudo prontinho. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que eu vou lá preparar um lugar para vocês. Mas já está tudo preparado. E eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam também ali estar comigo. Se ali no grande conflito nos dá, na página 645, 646, do grande conflito, daquele dia quando Jesus vai voltar a este mundo para nos levar para morarmos com ele. A inspiração diz que quando Cristo vem, ele vem em um carro de nuvens.
E esse carro de nuvens tem asas. E debaixo desse carro se acham rodas. E o que eu acho interessante, irmãos, da descrição do Espírito de Profecia, você imagina um carro de nuvens, esse carro tem asas, esse carro tem rodas, e aí diz o Espírito de Profecia que as rodas clamam, Santo, Santo é o Senhor. E movendo aquele cortejo, vai clamando. Por que as rodas cantam? Quem já viu roda cantar? As rodas são formadas pelo quê? São anjos que formam as rodas daquele carro. As asas são formadas por anjos. E por isso, cantam, Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos bradam, aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Então Cristo vem, ele desce com essa carruagem, e ele sobe com os redimidos, levando os redimidos agora nessa carruagem. E eu acho muito linda a descrição do Espírito de Profecia, que diz que eles vão em direção à Nova Jerusalém, e ali eles param no Mar de Vidro. Quando param no Mar de Vidro, há uma cerimônia muito linda. Os redimidos formam um quadrado muito grande. Milhões de pessoas estão redimidas ali, formando um quadrado. No meio do quadrado está Jesus. E diz que ele é mais alto do que os demais que estão ali. Adão sai do meio da multidão, desce para saudar a Cristo e encontram-se ali os dois Adões. E uma cerimônia acontece naquele momento quando Cristo ele vai dar a cada um dos seus filhos uma harpa e a palma da vitória. E a inspiração diz que com a sua mão de fazer isso, né? São milhões de pessoas. E ali ele vai estar chamando cada um de vocês, vai chamando um por um, nome por nome. E eu estou ali ansioso, esperando até que ele chame o meu nome. São milhões de pessoas. E nós só temos 7 dias, né, para ele descer do céu à terra, buscar os redimidos e voltar. Alguns irmãos entendem que a parada no Mar de Vidro, nessa cerimônia, vai ser durante um sábado, para que os redimidos que não tiveram a oportunidade de guardar o sábado vão poder guardar o sábado ali. Não tem nada escrito falando exatamente isso, mas é um entendimento de alguns irmãos, e eu acho muito viável, assim, é bonito, né? Mas agora esse fato de que ele vai colocar com a sua mão direita a coroa na cabeça de todos aqueles milhões de redimidos, e como eu disse, eu não sei direito como ele vai fazer, mas ele sabe. E ele é onipotente, ele é onipresente, ele pode fazer de diferentes maneiras, né? Como ele é onipotente, ele pode estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente também, ele só pode passar a mão assim, ó, a coroa vai entrando na cabeça, encaixando na cabeça de todo mundo. Eu não sei como vai ser, mas eu quero estar lá para ver como vai ser. Eu quero que você esteja lá, e Deus quer que você esteja lá mais do que tudo neste mundo. E depois dessa cerimônia de coroação, então diz que as portas do céu se abrem, o Mar de Vidro está ali, né, diante do trono de Deus, as portas do céu se abrem, e os redimidos, com as coroas de vencedores sobre as suas cabeças, juntos com Jesus, entram no céu. Naquela coroa está escrito santidade ao Senhor, cada um carregando uma harpa, tocando uma harpa, com uma palma na mão. Como vai ser isso também eu não sei, porque vai ser um milagre. Eu não toco nada, eu não toco nenhum instrumento, né? Acho bonito tocar, mas infelizmente não aprendi a tocar. Malemala, essa é a melodia mais gloriosa que já ouviu. Porque hoje, se os irmãos me deram um instrumento aqui para tocar com a banda, eu vou atrapalhar, né? Ninguém vai querer escutar. Mas lá diz que eu vou tocar e não vou atrapalhar, diz que vai ficar bonito aquilo. Como vai ser? É o poder de Deus, irmãos. É esse poder que está trabalhando na sua vida e na minha vida cada dia que vai fazer esse milagre. E eu oro para que, pela graça de Jesus, nós possamos deixar qualquer coisa que nos impeça. Não permitamos que nada que a gente goste de comer aqui nesse mundo venha nos atrapalhar de ter uma melhor comunhão com Jesus. Que nada que a gente goste de vestir venha nos atrapalhar de andarmos mais pertinho de Jesus. Que nenhum rancor, amargura que a gente tem no coração venha nos atrapalhar. Mas que pela graça dele possamos vencer tudo isso. E aquele dia estarmos com ele no Mar de Vidro e irmos para viver com ele para sempre na eternidade. Que isso seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Amém.